Ei. Começou. Então, ó, vamos começar. Encontre dy dx por implícita, por derivação implícita na equação x4 mais 3 y4 mais x mais y terceira igual ao seno de x2 mais y2. Olha aqui, ó. Solução. Então, já que o meu cameraman ferrou com tudo, né, no dia que eu estava explicando aqui, cadê? Faltou, nem veio. Encontre dy dx por derivação implícita nessa equação. Então, o enunciado já está em forma... Silêncio, pessoal. Ao escrever desse jeito, ao ser escrito desse jeito, o enunciado já está afirmando para você que nessa equação a variável y é dada implicitamente como função da variável x, sendo essa função diferenciável. Então, deriva, acredite e taca a derivada. E aqui você vai olhar para a expressão e enxergar, né, e olhar o y como função de x, sem ter que fazer aquela substituição, tá certo? Então você chega e simplesmente escreve, ó. Esse lado aqui, por causa das propriedades, é uma função diferenciável. Função diferenciável de x, assim como é outro lado. As funções são iguais, ó, duas funções iguais têm a mesma derivada. Então, derivada em relação a x de quem? De x4 mais 3 y4 mais x mais y. A terceira, vou botar aqui o colchete, só para... Tá bom? É igual a quê? A derivada em relação a x do seno de x2 mais y2. Então, você tem isso. Tá? A partir da coisa. Daí, agora vamos derivar. Usando as regras de derivação. Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de x4, 4x3. Derivada, silêncio, pessoal. Derivada de 3y4. É uma composição, né? Então, é a derivada disso aqui em relação a y, que é 12, 3, vezes a derivada de y em relação a x, que é dy dx. Aqui também é uma composição. O cubo de x mais y. Então é a derivada do cubo aplicada em x mais y, isto é 3x mais y ao quadrado, vezes a derivada de x mais y em relação a x, que é quanto? 1 mais dy dx. Pronto. Acabou a derivada do lado esquerdo. Agora vamos para a derivada do lado direito. Isso aqui é uma composição. É o seno composta com x2 mais y2. Então é a derivada do seno em x2 mais y2, isto é, cosseno. Está gravando aí, galera? x2 mais y2, vezes a derivada de x2 mais y2, que é quanto? 2x, mais a derivada de y2, 2y, dy dx. dy dx. Não é dy sobre dx não, viu? Isso não é fração. É dy dx. Tá? Presta atenção, cabaré. Tá, Mário. Daí, isto é, ó, vamos fazer o seguinte. Agora o que é que a gente faz? Aquele jogo algébrico. Vamos rápido.
o que tem dy dx eu isolo no lado esquerdo e o que não tem eu jogo para o lado direito. E já coloco logo em evidência. Vamos ser rápido aqui. O que é que multiplica dy dx aqui? O que é? 12y3. Ó. Então vou colocar colchete que vai multiplicar dy dx. 12y3. Pronto. 12y3. Tá? O que é que multiplica mais o dy dx? Ó? 3x mais y ao quadrado vezes o dy dx. Certo? Estão acompanhando? Então fica mais 3 vezes x mais y ao quadrado. Isso tudo multiplica o dy dx. O que é que multiplica o dy dx de novo? Ó, você tem cosseno vezes isso aqui. Então fica 2y cosseno de x2 mais y2. Mas está do lado direito, com mais. Passa para o outro lado com menos. Então fica menos o que, hein? 2y cosseno de x2 mais y2. Tudo isso está multiplicando o dy dx. Ou seja, todo esse colchete aqui multiplica dy dx. Isso é igual. Agora, o que não tem dy dx vai para o lado esquerdo. O que já está lá continua. O que é que já está lá? Cosseno de x2 mais y2 vezes 2x. Então fica 2x cosseno de x2 mais y2. Agora tem mais coisa. 4x3 está mais no lado esquerdo. Vai para o outro lado. Menos 4x3. Tem mais? Tem. Tem 3x mais y ao quadrado que multiplica o 1. Com mais. Vai ficar menos. Menos 3 vezes. Ah, beleza. Tá? Agora o colchete vai passar dividindo, porque ele está multiplicando. Portanto, o dy dx, a derivada de y em relação a x, é igual a que? A 2x cosseno de 2 mais y2 menos 4x3 menos 3 vezes x mais y ao quadrado, dividido por tudo aquilo lá. 12y3 3 vezes x mais y ao quadrado, né? Menos 2y cosseno de x2 mais y2. Se eu não errei, tá certo. Tá? Pronto. Aí pronto. Que conta não é um negócio que eu me... Quando na prática mesmo, quando eu preciso dessas contas, eu boto no matemática e pego só a resposta, boto no código, fazer conta. Não sou aluno mais, né? Pronto, para vocês. Então vamos lá, tá aí, dy dx. Agora eu vou introduzir um assunto, tá? Na realidade, o que eu vou colocar aqui é ponta de lança para vários assuntos. Estudo de crescimento de função, estudo de concavidade de função e máximos e mínimos, otimização, tá? Encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo de função. E também taxas relacionadas. Mas eu vou começar, essa aula de hoje ela é bem conceitual. Eu vou apresentar algumas definições aqui que são fundamentais para você entender o que vai ser feito depois. Tá bom? E eu peço que vocês observem bem as definições e procurem entendê-las, tá? Porque é sobre essas definições que eu vou trabalhar daqui para frente. Então a primeira definição é a seguinte. Diga. Aquele dy dx aparece sempre que você deriva o y. Hã? Porque, o LG, isso aqui, ó, 3y4. Você não pode esquecer isso, ó, cara. Você não pode esquecer isso. Se você vai derivar em relação a x
Uma função de y é porque você está olhando para cá e vendo o y como função de x. Tá certo? Então é regra da cadeia. Então quem é a derivada em relação a x disso aqui? Quem é? Me diga. É a derivada da f em y vezes o quê? A derivada de y em relação a x. Quem é a f nesse caso? Quem é a f nesse caso aqui, ó? É 3 vezes a quarta potência. Então é a derivada de 3 vezes a quarta potência aplicada no y. Quanto é a derivada de 3 vezes a quarta potência? É 12 vezes a terceira potência aplicada em y, vezes dy dx. É regra da cadeia. Aqui estão todas as... Com exceção, aqui é a derivada da soma, né? Derivada da soma e a regra da cadeia. Só isso. Tá? Então, definição. Preste bem a definição. Sejam P o número real. Tá acompanhando, garoto? Vou jogar 20 minutos aí, tu me avisa. Vê, só me avisa aí. F, uma função. E A, um subconjunto de R. Tá certo? Ele está em teste, viu, pessoal? Ele está em teste. Se ele for aprovado, aí ele fica com carro. Tá? Então, não, remunerado não, é de graça não. P o número real, F é uma função e A contida em R. Tá? Preste bem atenção. Nós dizemos que P é ponto, preste atenção, ponto de máximo. Nós dizemos que P, o número real P, são 3 entidades aqui. O número real P é uma função e um subconjunto de R. Nós dizemos que P é ponto de máximo de F em A quando 3 coisas acontecem. Primeira delas, o P pertence a A. Segunda delas, o A é subconjunto do domínio da função. E a terceira, e a mais importante, é f de P deve ser maior que ou igual a f de x, qualquer que seja o x, no conjunto A. Entendido? Entendido? Tá? Positivo e operante, né? Tá? Nós dizemos que P é ponto de máximo, a conversa aí, máximo estrito de F em A, ponto de máximo estrito, quando, o que é que você supõe aqui, que é? É maior, exatamente isso, garoto, você já está pegando o ritmo da coisa. Quando P pertence a A, o A está contido no domínio de F, e você tiver o f de P maior do que f de x, qualquer que seja o x diferente de P no conjunto A. É o ponto de máximo estrito. Assim como tem a definição de ponto de máximo, claro, tem a definição de ponto de quê? De mínimo. Nós dizemos que P é ponto de mínimo de F em A quando P está em A é subconjunto do domínio de F e F de P é o quê? Q. E P é ponto de mínimo estrito da função F no conjunto A. Olha a terminologia. São 3 entidades, um número real, uma função F e um subconjunto A. Nós dizemos que o número real P é ponto de máximo da função F, aonde? No conjunto A, e aqui é o quê? Menor. Então vamos ao exemplo. Exemplo simples. Sejam f de x igual a menos 2x mais 1, menos 2x mais 1, função afim, e o conjunto A vai ser o intervalo
O A vai ser o intervalo, por exemplo, 2, 5. Será que a F tem ponto de máximo e ponto de mínimo nesse conjunto? Então vamos ver. Eu tenho que responder à luz da definição, mas tem. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Dado x, se você pegar dado x no intervalo 2, 5, primeira conclusão, o x é maior que ou igual a 2 e menor que ou igual a 5, certo? Tá bom? Daí, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por menos 2. Por quê? Porque eu estou olhando para cá. Vou multiplicar por menos 2. Quando eu multiplico por menos 2, como é que fica a desigualdade? Como é que fica? Menos 4. Não, eu multipliquei por menos 2. Quando eu multiplico os termos da desigualdade, menos 4 maior que ou igual a quê? Menos 2x igual a 5. Tá certo? Hã? Ah, menos 10. Aí, viu? Vocês estão sabendo mais do que eu. Tá certo? E assim, para não ficar... E assim, você tem o seguinte. O que é que eu vou fazer agora? Somar 1. Olha aí, viu? Menos 4 mais 1, quanto é que dá? Menos 3. E somar não muda nada. Maior ou igual a quê? A menos 2x mais 1. Maior ou igual a quanto? Menos 9. Tá certo? Logo, você tem o seguinte. Quem é o menos 3? É o f de 2. Então o que é que você tem? O f de 2 é maior que ou igual a quê? Quem é menos 2x mais 1? F de x. E quem é o menos 9? Hã? F de 5. Isso é o f de 5. Então olha o que nós temos. Ó, siga comigo. Qualquer que seja, porque o dado é o quantificador universal. Qualquer que seja o x aqui dentro, você tem o f de 2 é maior que ou igual a f de x. Isso diz que o 2 é o quê? O 2 está no conjunto A, o conjunto A está no domínio da função, porque o domínio da função é os reais. Então isso diz o quê? Que o 2 é ponto de máximo. Tá? Isto diz o quê? Que 2 é o quê? É ponto de máximo, viu? Ponto de máximo de quem? De f, aonde? No intervalo 2, 5. E que, qual é o outro? F de 5 é menor ou igual a f de x, qualquer que seja x aqui dentro. Só que o 5 está nesse intervalo, ó. O 5 está no intervalo. O intervalo está no domínio da função. O domínio da função é os reais. E você tem f de 5 menor ou igual. Então o que é que se diz sobre o 5? 5 é o quê? É ponto de mínimo. De f aonde? É o intervalo fechado menos 2, 5. 2, 5, desculpa. 2, 5. 2, 5. Tá? Quanto tempo aí? Dá uma parada.